Olá pessoal, hoje a creepypasta é chamada de Sonic e quero pedir a vocês entrar no canal do Tio Oculto. Enfim, vamos começar. Sonic. Conheça a misteriosa lenda do game demoníaco do Sonic. Renando Prado, 5 de abril de 2013. Você provavelmente já jogou algum game do Sonic pelo menos uma vez na vida, não é verdade? Mas tem um jogo do ouriço que você nunca jogou e provavelmente jamais vai querer jogar. Conheça a história de Sonic, o game demoníaco do mascote da SEGA. Existe uma coisa que o ser humano sempre irá temer: o desconhecido. E existe uma outra coisa que faz o ser humano entrar no desconhecido, alheio até mesmo aos perigos que ele pode representar: a curiosidade. A curiosidade é o que nos move adiante e nos empurra para novas descobertas. Algumas boas, outras nem tanto. E foi a curiosidade que levou um pobre fã do Sonic aos piores momentos de sua vida na lenda sinistra que você vai conhecer agora. Tom estava em sua casa, jogando tranquilamente o famigerado Game Sonic com Leachete quando, ao olhar pela janela, reparou que o carteiro havia acabado de deixar as correspondências em sua caixa de correio. Ele então pausou o game e foi apanhar as correspondências. Ao abrir sua caixa de correio, viu que o carteiro havia deixado apenas uma caixinha de CD e uma carta. Pela letra, Tom reconheceu que a carta era de seu amigo Quill, de quem Tom não tinha notícias há 2 semanas. Em letras estranhas, como se estivesse com dificuldades para escrever, que lhe dizia: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim. E se você não destruir este CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua este disco antes que ele venha atrás de você. Também é tarde demais para mim. Destrua o disco, e você o destruirá. Mas faça isso rápido ou ele irá pegar você. E nem mesmo jogue este game, é isso o que ele quer. Apenas destrua-o, por favor. Killy. Tom estranhou a carta de seu melhor amigo, sumido há 2 semanas, mas levianamente ignorou os avisos do game. Devia ser algum tipo de pegadinha, afinal. O que um simples game poderia fazer de mal a ele? Era apenas um game e nada mais. Imagem meramente ilustrativa. Tom pegou o CD, um simples disco sem nada de especial, onde lia-se nome Sonic escrito com caneta permanente. Ao ver o nome Sonic, Tom ficou muito empolgado, pois era fã do ouriço, então tratou de colocar o CD em seu computador para jogá-lo. Após a instalação, a tela de abertura do game apareceu. Era o primeiro game do Sonic, um clássico que marcou gerações. Embora não fosse um jogo novo, Tom ficou imensamente feliz por poder jogá-lo novamente. Mas uma coisa estava terrivelmente errada. Ao apertar Start, a tela de abertura mudou por apenas uma fração de segundo antes da tela ficar preta. A imagem que apareceu neste frame era a tela de abertura do game bizarramente distorcida, com céu escuro, a água vermelha, e onde deveria estar escrito Copyright Sega 1991, estava escrito Copyright Sega 666. Para piorar, o próprio Sonic estava mudado. Seus olhos estavam totalmente pretos e sangravam, exibindo um par de aterrorizantes pupilas vermelhas e brilhantes. Para piorar, estes olhos macabros pareciam olhar diretamente para Tom. Tom achou curioso, mas foi tudo tão rápido que ele pensou que aquilo era apenas um glitch do game.
Após uma tela preta, uma nova tela apareceu com 3 save files de Sonic the Hedgehog 3, algo impossível de acontecer. A tela que mostrava os 3 arquivos de save por si só era muito estranha. O fundo era composto por algo parecido com nuvens vermelho escuras, como as da fase Stardust Speed vai do Sonic CD, e a música que tocava era estranha, bizarra, muito parecida com a que tocava no Game Earthbound. Tom reparou nos 3 arquivos de save e mais uma vez se espantou. O primeiro arquivo era um save de Tails, o segundo era um save de Knuckles, personagens que sequer existiam no primeiro game do Sonic. Ainda mais bizarro era o terceiro arquivo, um save file nomeado como Robotnik, ninguém menos que o arqui-inimigo do Sonic. Vendo todas essas coisas estranhas, Tom concluiu que aqui não eram apenas glitches ou bugs. Aquilo deveria ser uma versão hackeada de algum game do Sonic. Esta era a explicação mais lógica, pois como seria possível o primeiro game do Sonic possuir save files do terceiro game e ainda contar com o próprio Robotnik como personagem jogável? E além disso, onde estava o Sonic? Apesar de todas estas bizarrices, Tom não se sentiu amedrontado e resolveu encarar o desafio, escolhendo Tails para começar o game. A tela ficou preta por alguns segundos e uma macabra risada pixelada soou, muito semelhante à risada de Kefka, vilão de Final Fantasy VI. Então surgiu uma mensagem na tela. Em uma tipografia estranha lia-se apenas "Eu aceito". Após isso, o game enfim começou. O cenário da clássica Grey e o Zone de Sonic 1 apareceu, e Tails começou a correr ao controle de Tom. No entanto, a fase não possuía nenhum inimigo e progredia sempre em linha reta, ao som de uma estranha música que parecia tocada de trás para frente. Após 5 minutos em linha reta, Tails encontrou algo estranho. Parecia um dos animais que são salvos ao fim de cada level, mas ele estava morto. A partir desse momento, a música invertida começou a diminuir de volume e ficar cada vez mais lenta, e uma sucessão de animais mortos começou a aparecer pelo caminho, todos dentro de sinistras poças de sangue parecendo mutilados. Para deixar tudo ainda mais estranho, a cada animal que Tails passava, sua expressão parecia ficar diferente, como se o próprio personagem estivesse ficando triste, se é que isso era possível. No vídeo abaixo, você pode ouvir o possível tema original deste bizarro Sonic Easy. Ao fim da fase, os animais e a música sumiram. Tails continuou correndo até que de repente parou, e diante dele estava Sonic, de costas e com os olhos fechados. Tom começou a assistir o que parecia ser uma cutscene. Tails parecia estar feliz por rever Sonic, e foi se aproximando lentamente dele. Conforme Tails chegava perto, um estranho som de estática surgiu e começou a ficar cada vez mais alto. Quando Tails chegou perto de Sonic, que parecia estar ignorando, e esticou seu braço para tocar nele, o ouriço abriu os mesmos olhos negros com pupilas vermelhas que apareceram no início do jogo. Depois disso, tudo ficou preto por alguns segundos, e o primeiro contato aconteceu. No meio da tela preta, uma mensagem cabulosa apareceu para Tom. Olá! Você quer brincar comigo? Como dito, a curiosidade nos move adiante, ela nos dá o desejo de descobrir coisas que não conhecemos, e foi a curiosidade de Tom que prevaleceu sobre seu medo neste momento. Por mais que ele desejasse parar de jogar naquele exato momento, sua curiosidade o obrigou a seguir adiante, e diante era a próxima fase, título de nenhuma fase conhecida dos jogos do Sonic. A fase começou, e tudo parecia em chamas. Não havia mais nada no cenário a não ser o chão e o fundo, que mostrava uma das florestas do jogo sendo consumida por um fogo insaciável. Tails estava lá, mas nesta fase ele olhava diretamente para o jogador, fazendo gestos como se estivesse em desespero, como se implorasse para que Tom o tirasse daquele lugar.
Assustado, Tom começou a correr com Tails, como se tentasse sair daquele lugar, e uma música ainda mais sinistra começou a tocar. Durante a corrida, a macabra risada de Kefka ressoou, e imagens do Sonic de olhos negros e vermelhos apareciam em todos os cantos da tela. Então o próprio Sonic apareceu, seguindo Tails como se estivesse planando sobre o chão. Uma nova e dramática cutscene se iniciou. Tails tropeçou, caiu e começou a chorar. Sonic apareceu diante dele, com seus olhos negros por onde agora escorria sangue, e seu rosto estava diferente, apresentando um sorriso estranho, psicótico, como se ele estivesse apreciando o sofrimento de Tails, que encarava horrorizado. Numa fração de segundo, Sonic avançou para cima de Tails e imediatamente um som muito alto, que parecia um grito, angustiado e distorcido ecoou, e a tela ficou preta mais uma vez. Você é muito lento, quer tentar novamente? Desafiou o game macabro, ao som da gargalhada sinistra. Tom estava em choque com o que tinha acabado de ver. Tails estava morto, assassinado pelas mãos do próprio Sonic. A tela de seleção de personagens reapareceu, mas o save file de Tails estava diferente. O personagem não estava mais lá, mas no quadro acima, havia uma imagem de Tails, com olhos negros e sangrentos, pelos escuros e uma expressão mórbida no rosto. Tom imediatamente escolheu Knuckles para continuar o game, tentando fugir daquela tela com a imagem morta de Tails. Novamente a risada maquiavélica foi ouvida em mais uma tela preta, e isso já estava causando arrepios em Tom. Ele já não sabia mais em que acreditar. Seria tudo isso algum glitch do jogo, uma versão hackeada ou uma brincadeira de muito mau gosto com os personagens de seu jogo favorito? Após alguns segundos, o nome da próxima fase apareceu, You Can't Run. A fase começou. O plano de fundo era a mesma imagem das nuvens vermelhas da tela de seleção do save files, e não havia nada além do chão metálico no cenário. A música que estava tocando era uma macabra melodia bem familiar. Era o tema de Gigas, o mal puro e disforme de Earthbound. Knuckles começou a correr ao comando de Tom, mas durante sua progressão, o jogo era interrompido vez ou outra por uma estranha estática vermelha. De repente, o chão por onde Knuckles corria ficou encharcado com sangue. Poças vermelhas se espalhavam pelo chão e esguichos de sangue brotavam por todos os lados. Sonic então apareceu diante de Knuckles. Logo após isso surgiu uma tela preta com a mensagem: Found you. Te encontrei. A estática vermelha reapareceu e Knuckles surgiu em pânico. Na sequência, um terrível som incompreensível ecoou. Sonic então voltou a aparecer, envolto numa estranha névoa escura. Tom já estava ficando cansado daquilo, e tentou fazer Knuckles atacar Sonic, porém, a cada investida, Sonic apenas desaparecia ao som daquela terrível e incessante risada e reaparecia, ameaçadoramente, atrás de Knuckles. Uma nova cutscene para assombrar ainda mais Tom. Knuckles, assim como Tails, estava caído no cenário, balançando a cabeça como se estivesse esgotado até o fim de sua alma. Sonic apareceu e o atacou. A tela preta reapareceu, mas desta vez não houve nenhuma risada. Tom ouviu um som alto e distorcido por alguns segundos. Tantas almas para brincar, tão pouco tempo, você concorda? Perguntava o jogo o que era aquilo afinal de contas. Como era possível um simples game fazer aquilo com o jogador? Será que o Sonic, ou o que quer que fosse, estava tentando se comunicar com o próprio Tom? Essas perguntas começaram a pipocar na cabeça de Tom, que estava ficando cada vez mais perturbado. Com muito esforço, Tom conseguiu libertar sua mente do jogo e desligá-lo. Exausto, ele resolveu tirar um cochilo para tentar relaxar e esquecer todo o horror que aquele jogo estava se tornando, mas isso não aconteceu. Enquanto dormia, Tom teve o pior pesadelo de sua vida.
Ele estava num local de pura escuridão, iluminado apenas por uma estranha luz vinda do alto. Ao seu redor, ele podia ouvir os gritos e vozes de Tails e Knuckles, que bradavam coisas como "nos ajude, porque você nos entregou a ele. Fuja daqui, antes que ele te pegue." Quando os choros e gritos pararam, Tom ouviu uma risada sinistra, não a mesma que constantemente ouvia no jogo, mas sim a risada própria do personagem Sonic, mas muito distorcida, macabra, como se fosse a voz, algo que não existe ou não deveria existir. E então ele ouviu a voz do ouriço. "Você é muito divertido de se brincar, garoto, assim como seu amigo Quilly. Apesar dele não ter durado tanto, não vai demorar muito até que você se una a ele e a todos os meus outros amigos." E então Tom viu que, do meio da escuridão, Sonic caminhava em sua direção, com sua imagem indo e vindo de todas as direções. "Você não pode correr, garoto. Você está no meu mundo agora. Assim como os outros." Sonic agarrou Tom, e ele pôde ver bem de perto aqueles terríveis olhos negros com pupilas vermelhas que jorravam sangue. Em um sobressalto, Tom acordou deste terrível pesadelo. Suado, o garoto estava assustado até o fundo de seu coração e só o que desejava agora era jamais ter começado aquele jogo estúpido. Porém, contrariando a razão, ele voltou ao seu computador e iniciou o Sonic e agora era a vez de Robotnik encontrar seu destino. Knuckles, assim como Tails, estava preso na tela acima de onde seu personagem deveria estar. Pelos escuros, olhos negros, uma expressão morta em seu rosto ensanguentado. A fase de Robotnik começou. Seu título era simplesmente: o cenário desta fase não pertencia a nenhum game do Sonic. Ela progredia linearmente com sprites de tochas ao longo do caminho, com uma cortinha vermelha no topo do cenário que descia aos poucos, quase imperceptivelmente, e uma lenta música de piano, que Tom logo percebeu se tratar da música da fase ACT1, onde Tails encontrara sua morte, mas dessa vez não invertida. Após uma longa caminhada, um lance de escada surgiu. Enquanto Robotnik corria e descia, o cenário ia ficando cada vez mais escuro, assumindo uma mórbida tonalidade vermelha. As tochas começaram a ficar azuis, até enfim ficarem pretas, no último andar, na mais profunda escuridão. A risada irrompeu, já indicando que algo sinistro viria a seguir. A música foi parando lentamente, assim como aconteceu com Tails e Knuckles. A figura de Sonic apareceu diante do vilão Robotnik, e junto dele, a estática vermelha tomou conta da tela por um bom tempo. Quando a estática terminou, Tom viu uma imagem que ficaria eternamente presa em sua mente. Era uma imagem do Sonic envolto em escuridão. Porém, não eram sprites, era algo muito realista, como se o personagem fosse real e estivesse do outro lado da tela. O ouriço exibia um sorriso horripilante, como se estivesse possuído por alguma entidade maligna. Sua cara distorcida exibia dentes pontiagudos, manchas de sangue e restos do que parecia ser carne viva. Seus olhos eram totalmente escuros, como poços sem fundo, e no centro de cada um deles, as pupilas vermelhas brilhavam como algo que não é deste mundo. A macabra imagem olhava diretamente para Tom, como se pudesse vê-lo ali, como se olhasse diretamente para sua alma, e continuou assim por vários segundos. A imagem piscou 3 vezes com a maldita estática vermelha, e após a terceira, a risada de Kefka foi ouvida novamente, mais profunda, mais distorcida, mais demoníaca. Então uma mensagem apareceu na tela, em letras vermelhas: "Ian God, eu sou Deus." Tom começou a gritar quando a imagem do Sonic se aproximou mais da tela, abrindo a boca mais e mais enquanto emitia um grito extremamente agudo.
Lá no fundo da bocarra do ouriço, havia um abismo em espiral que parecia levar para as profundezas de onde quer que este Sonic endemoniado tenha surgido. Mais uma vez, a estática tomou conta da tela, acompanhada de um som tão alto e agudo que os ouvidos de Tom vibraram de dor, obrigando-o a tapá-los com as mãos. A tela ficou preta novamente, e em seu monitor, a seguinte mensagem apareceu: Ready for Round 2, Tom. Pronto para o Round 2, Tom. A partir daí, a risada tomou conta. Sonic ria enquanto Tom estava imóvel em frente ao seu computador. Ria de forma tão clara, como se estivesse dentro do quarto. Sonic, ou o que quer que fosse aquilo atrás da tela, era uma criatura cruel, sádica, maléfica e de extremo poder, que se divertia ao causar o sofrimento dos outros. Tom começou a pensar em Tails, Knuckles, Robotnik e até em seu amigo Killy. Teria aquela criatura medonha realmente matado seu amigo e seus personagens tão queridos? O Round 2 começou, e a tela de seleção de personagens apareceu novamente. Lá estavam Tails e Knuckles, e agora junto a eles estava Robotnik, com sua pele cinza, bigode escuro e caído e óculos quebrados, por onde sangue escorria. Todos estavam mortos. Depois disso o computador de Tom desligou-se por conta própria e não ligou mais. Sonic estava conseguindo o que queria. Ele estava trazendo Tom para dentro de seu mundo, afogando em desespero, encurralando em um mundo de terror e escuridão. Tom conseguiu com muito custo religar o computador, mas não conseguia de forma alguma tirar o CD do game do Drive. Então, de repente, seu sangue gelou, pois ele ouviu uma voz aterrorizante às suas costas. Tente manter isso interessante para mim, Tom. Tom se virou e gritou de desespero com o que ele viu. Sentado em sua cama, olhando diretamente para ele havia um boneco de pelúcia de Sonic, sangrando pelos olhos. Imagem meramente ilustrativa. Não se sabe qual é o fim dessa história, ou o que aconteceu com Tom, ou mesmo com o temível CD contendo o jogo Sonic S. A origem do Dico é igualmente misteriosa. Fica a pergunta: quem, ou melhor, o que era o Sonic que atormentou a vida de Killy e Tom? Teria o tenebroso Gigas invadido outro jogo para continuar perpetrando o terror? Tudo isso são mistérios que permanecem sem solução. Alguns fãs da lenda de Sonic S criaram um vídeo para demonstrar como deveria ser este game macabro. Se tiver coragem, assista-o a seguir. Obviamente, podemos encontrar pela internet versões hackeadas de games do Sonic que imitam o escabroso Sonic S desta lenda. Se tiver interesse, baixe e jogue um desses mods, mas faça isso por sua conta e risco.